Olá, meu nome é Mariana Mendes, eu sou editora na Companhia das Letras, trabalho há muitos anos com livros, adoro ler e trabalhar nesse mundo editorial, né? Às vezes editando, às vezes opinando sobre os livros que vão sair. É muito legal, espero que tenha gente na sala que goste dessa área. Mas vamos lá, eu vou apresentar para vocês o livro O Conto da Ilha Desconhecida, do José Saramago, que é uma história curta, mas muito rica, uma história que dá muito no que pensar. E ela começa já de um jeito que você, para entrar na história, você se vê diante de um universo, de um escritor que é um universo muito mágico, assim, um universo especial. Então, o Conto da Ilha Desconhecida, ele narra onde se passa a história em que, num determinado reino, um reino cheio, com o próprio castelo do rei, cheio de portas, na porta dos pedidos, um dia um cidadão se dirige à porta e, depois de passar por uma imensa fila, ele chega na vez dele e ele diz então que veio pedir ao rei um barco. Ele quer um barco para conhecer uma ilha desconhecida, para inaugurar uma ilha desconhecida. O rei não é quem atende na porta dos pedidos, mas depois de um caminho dentro do castelo, esse pedido chega até o rei. Tem toda uma burocracia. Quem ouve os pedidos ali na porta dos pedidos é uma faxineira. E ela é que vai passando para o primeiro auxiliar, que passa para o outro auxiliar, que passa para o supervisor, e que daí finalmente chega o pedido ao rei. E o rei, ele estranha muito esse pedido. Como assim? O cidadão quer um barco para conhecer uma ilha desconhecida, para explorar uma ilha desconhecida? Não tem, imagina, não tem barco para isso não. Só que ele, e daí toda essa resposta do rei passa de novo por todo esse caminho burocrático do supervisor para o assistente número 2, do assistente número 2 para o assistente número 1, até chegar na faxineira, que chega na porta dos pedidos e fala: não tem barco para sua ilha desconhecida. Mas esse cidadão, ele está muito decidido a ter um barco. Ele cismou, ele quer, é isso que ele vai fazer na vida dele. Ele um dia percebeu que ele precisa de um barco e que ele vai conhecer uma ilha desconhecida. Então ele passa a dormir ali diante da porta dos pedidos e começa a formar uma fila imensa, porque ele não sai dali da porta. E aí isso começa a ser dito dentro do reino e o rei então se vê na obrigação de ouvir do próprio cidadão qual é esse pedido sobre esse barco. Então o rei daí vai até a porta, abre a porta, fala: bom, eu vim aqui porque você está dormindo há dias aqui na minha porta e essa fila imensa, eu precisei tomar uma decisão, então eu queria que você me falasse o que é que você está precisando. Ah, eu preciso de um barco, que é um barco para eu poder explorar uma ilha desconhecida. Mas como você vai explorar uma ilha que você não conhece? Não, porque eu sei que tem ilhas que ainda não foram exploradas e que tem ilhas que ainda são desconhecidas e eu vou inaugurar essa minha ilha. E eles começam ali numa discussão que é muito legal, assim, no livro você lê, é divertido, o rei com aquele cidadão e toda essa coisa burocrática que existe por trás das decisões, das tomadas de poderes, isso tudo escrito numa linguagem assim muito leve, divertida. Você entra muito no jogo ali do rei com o cidadão. Mas eu acho que talvez eu não vá contar até o final, né, o que acontece com esse pedido. O rei, ele acata o pedido do cidadão. Ele vai então, ele aceita que ele vai dar para esse cidadão um barco e ele pede para esse cidadão então se dirigir até o porto e lá ele vai falar com o superintendente do porto, que vai escolher um barco que seja um barco adequado para ele descobrir essa ilha. E ele vai então até o porto e ali vai ter uma segunda fase da história, né, que é o cidadão tentando convencer o superintendente do porto
mas ele tem pelo menos ali um papel com a assinatura do rei, né, em que o rei autoriza que seja dado um barco para ele, mas aí também começa a conversa dele com esse superintendente, o superintendente perguntando se ele sabe navegar. E ele diz que não, mas que ele vai aprender a navegar. E aí, então, você leitor, está diante de um cidadão muito obstinado, né, e que vai, através da própria palavra, do discurso, ele vai provando, assim, que é possível, sim, ir atrás dos sonhos, né, sonho de ter um barco, de conhecer uma ilha que ninguém ainda conheceu, né, por mais absurdo que possa parecer, ele vai convencendo as pessoas de que sim, isso vai ser possível, né. E é um livro muito especial. O Saramago, né, a gente sabe que é muito premiado, ele ganhou o prêmio, foi o primeiro autor em língua portuguesa a ganhar o prêmio Nobel, né, em 98. Ele faleceu em 2010. Então eu acho que é uma leitura assim, muito gostosa, muito fácil, e que nos coloca em contato com um universo de um autor assim, muito requintado, né, sem ser um livro difícil, é um livro muito engraçado também. Eu espero que vocês gostem de conhecer essa ilha nova.